Olá, galera. Dá um ok aí pra gente, você que tá online aí. Olá. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, no livro de Romanos. E nós vamos estar lendo lá em Romanos 3, do 21 até o 31, tá ok? Então vamos lá, a palavra do Senhor fala assim: Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivos para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que ele não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Então, o que a palavra de Deus fala hoje aqui pra gente, né? Em Romanos fala, a gente vai entrar numa linha de justificação, né? Que da outra vez que foi falado, nós falamos sobre justificação. Mas o que é justificação? O que é? É como se fosse assim. O pecado, ele é como se fosse um crime, né? Ele é um crime. E quem comete crime, ele é injusto. Ele é injusto porque cometeu crime, ok? A pessoa, para ir para o céu, ela precisa de ser justa. Ela precisa de ser justa, tá? Tem que ser isento do seu crime. Mas quem é justo? Será que existe algum justo hoje? Não, ninguém. Ninguém é justo. Não há sequer nenhum justo. Mas e agora? Se não existe nenhum justo e para mim ir para o céu, eu preciso de ser justo, mas não há nenhum justo, e agora? O que vai acontecer? Mas o que acontece? Mediante a fé no sacrifício, Deus mandou Jesus, né? Ele veio ao mundo, se fez homem, Jesus se fez homem, morreu na cruz, né? Então, mediante a esse sacrifício de Jesus, eu e você, nós somos isentos do nosso crime. Nós somos isentos. Por quê? Ele se tornou justo no meu lugar. Então, a partir do momento que eu creio, eu tenho fé em Jesus, eu sou justificada, né? Deus já me justificou. Isso é justificação, né? Então, a palavra do Senhor fala que é pela fé, né? Que não são pelas boas obras que eu vou ter a salvação. Não, mas nós precisamos fazer boas obras sim,
tá? Mas não é por esse mérito. O mérito é o quê? É o quê? É nós crermos em Jesus, no sacrifício que Jesus fez no meu lugar e no seu. Porque quem tinha que estar morto éramos nós, porque nós somos pecadores, né? O salário do pecado é a morte. Então, todos nós somos pecadores. Só teve um que não pecou, que foi Jesus. O resto, toda a humanidade pecou. Tá? Então, por meio disto, Jesus, ele nos justificou e nos deu Jesus para morrer no meu e no seu lugar, tá? Então, o que acontece? Quando você crê em Jesus, você peca, não significa que você perdeu, tá, a sua salvação. Quando você já crê em Jesus, você não perdeu, só que há uma diferença. Você perdeu a comunhão em Jesus. Você perdeu a comunhão em Deus. Você perdeu. Aí, se você reconhece que você pecou, aí você se aproxima de Deus novamente, tá? Mas e se eu falar assim, mas então eu vou continuar pecando, e por que depois eu posso pedir perdão? Deus sabe do seu coração, tá? Então, Deus sabe o que está se passando no seu coração neste momento. Deus sabe, você pode tentar enganar as pessoas, mas a Deus você não engana. Então Deus sabe do que você está pensando. O que é o pecado, né? O pecado é tudo aquilo que você pensa, que você fala, que desagrada ao Senhor, tá? Então se você pensar algo que desagrada ao Senhor, isso já se concretiza o pecado, tá? Então, você tem que nascer de novo se você pensar dessa forma. Então eu vou continuar pecando, que tá tudo muito bom, depois eu peço perdão. Significa então que você, de fato, nunca conheceu a Jesus. Porque as pessoas, quando conhecem a Jesus e ela deixa Jesus estar no controle da situação, você se torna uma pessoa diferente. Não tem como você conhecer a Cristo, entregar a sua vida a Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. Não existe isso. Significa então que se você continuar sendo a mesma pessoa, significa que de fato você não conheceu a Cristo, tá? Então, coisas vão mudar na sua vida. Então, quando nós temos Jesus, que ele entra no nosso coração, que ele está no controle da nossa vida, há uma mudança, né? Então, algumas pessoas, quando elas conhecem a Cristo, tem que haver essa mudança, tem que haver. Porque as pessoas, elas têm que se sentir em paz e estar do meu lado. Se eu tenho Cristo, as pessoas têm que sentir prazer em estar ao meu lado. Porque se elas não suportam estar do seu lado, tem alguma coisa errada. Porque Deus é amor, Deus é paz, e você está passando algo diferente para as pessoas, então de fato nós não cremos, nós não nascemos de novo, né? Nós não deixamos Deus fazer o que Ele tem que fazer, tá? Então hoje, se você está aí, você que está aí, assim também como eu aqui, entregue a sua vida para Jesus, né? Se você quer ter uma vida, Deus fala que no mundo nós teremos aflições. No mundo nós teremos aflições. Então, mas nós temos que confiar em Deus, porque Ele é o Criador de tudo. E se Ele permite situações acontecer, e a gente não tem que questionar, porque é Ele sabe de todas as coisas, né? A única coisa que nós temos que fazer é crer no Senhor, no sacrifício que Jesus sofreu ali naquela cruz, no sacrifício dele por amor a mim e a você. Nós temos que crer e também se arrepender dos nossos pecados, né? Então, lá em 1 João, do 1 ao 9, fala: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra do Senhor, ela é verdadeira.
né? Então nós temos que confessar nossos pecados e fugir para que a gente não caia de novo nesses pecados, né? Tem que fugir. Ah, mas aí nunca mais eu vou pecar. Claro que vai, nós somos pecadores. Mas nós temos que entender que nós pedimos perdão dos nossos pecados e nós vamos fugir, nós vamos pedir a Deus para nos dar força para que nós não possamos cair nesse mesmo pecado, né? Deus, ele já nos justificou. A morte de Jesus não foi à toa. A morte dele foi por amor a mim e por amor a você. Então, neste momento, entregue a sua vida ao Senhor, tá? Obedeça o que Ele fala na palavra. Seja você a pessoa que vai fazer diferença na sua casa. Seja você a pessoa que vai fazer diferença na sua rua. Coloque sempre quando você passar por uma situação, pergunte: o que Jesus faria no meu lugar? Se eu estiver passando uma situação na minha casa, pergunte: Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Mas pergunte e ouça o que Ele vai te falar, tá? Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, se você fizer essa pergunta, você vai se colocar e vai deixar Ele fazer a vontade dEle na sua vida, tá? Então, sempre que você estiver em situação que você achar difícil, faça essa pergunta: Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Porque eu tenho certeza que Ele vai fazer sempre o certo e o que é melhor, porque a vontade dele é perfeita e agradável, tá? Então, se você hoje tem Jesus, ou se você hoje aceita Jesus como Senhor da sua vida, aceite Ele, deixa Ele trabalhar na sua vida. Ele vai te usar, eu tenho certeza. Se você está vendo esse vídeo, se você... Deus permitiu todas as coisas. Se isso que está acontecendo no nosso mundo não é culpa de Deus, não é. É culpa do homem mesmo, de tanto pecado. Mas Deus permite certas situações. Aproveita esse momento, ore com sua família. Se você conserta-se com Deus, ore a Ele, clame a Ele. Se tiver que chorar nos pés do Senhor, chore. Entregue a sua vida a Ele, porque eu tenho certeza que o melhor Ele fará. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nada nos preocupa mais, porque nós sabemos da nossa morada eterna, que não é aqui, mas é com Ele. E quando nós temos essa certeza, para onde nós vamos, a gente não se desespera, a gente confia no Senhor. Amém? Então é a palavra de hoje para nós, nessa noite que o Senhor deixou para mim e para você, que você tenha uma semana abençoada, tá? Você e sua família, vamos orar, continuar orando, né? Nós estamos no mês de missões, vamos orar pelos países que nós escolhemos orar, não vamos esquecer dos nossos irmãos que estão em campo, né? Vamos estar entregando ao Senhor a nossa vida, né? Os nossos vizinhos, os nossos familiares, né? A gente não pode estar indo, mas nós podemos estar orando, né? E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida e que tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.